mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o dia perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ainda que fale as línguas dos homens e milagres fizer, se o futuro eu soubesse e toda a ciência, tudo isto é nada para mim. O maior dos dons é o amor, presente de Deus é o amor. Foi Jesus que veio para nos salvar, evidência do amor de Deus por mim. Ainda que eu dê meus bens, meus talentos, nada é igual ao amor de Deus. Quando Jesus a esta terra voltar, só o amor Aqui temos uma frase do profeta de Deus para assim, a sua responsabilidade para com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: ó Senhor, colocar a igreja em ordem. Vamos recordar juntos de que Abraão colocou os seus homens em ordem para a batalha e voltou vitorioso para receber então Melquisedeque o pão e o vinho, a ceia, mas não como um derrotado, mas sim como um vitorioso. Lembrarmos que também que, como cristãos, como filhos de Abraão, nós voltaremos para o lar. E Ele nos dará a ceia, e nas bodas do Cordeiro estaremos no casamento ali. E as bodas do Cordeiro, depois no milênio que haverá. Isso é para quem ele disse, mais importante de tudo isso é que ele tem que ser colocado em ordem primeiro. Todas as coisas. Por isso Elias viria restaurar. Restaurar implica isso também. Colocar em ordem. Restaurar a ordem. A fé genuína, o batismo verdadeiro, tanto nas águas como o batismo do Espírito Santo, a fé correta em Deus nos dá uma vida correta.
A fé incorreta, ela resulta numa vida incorreta. A fé correta é aquilo que a graça suprema nos oferece na hora suprema, que somente isso prevalecerá. Então o profeta de Deus, sendo levado numa êxtase, além da cortina do templo, onde estão aqueles que se descansaram da batalha, antes do arrebatamento, dormiram no Senhor, morreram para o mundo, dormiram para o mundo. Em relação ao mundo, eles estão dormindo. Eles não sentem nada que nós sentimos nessa direção. É uma mudança de vida para ir nessa direção onde eles estão, não chegaria lá. Levaria milhões e milhões de anos-luz para chegar lá. Mas quando nós saímos desse corpo, nós já estamos lá. Nós, me refiro, como São Paulo, aqueles que foram resgatados pelo sangue de Jesus Cristo, que têm vencido como filhos de Abraão. Então, é a diferença de dimensão. E eles estão dormindo em relação ao mundo, às coisas do mundo. Eles não se preocupam com estas coisas terrenas. E eles estão num lugar que é a sexta dimensão. E o profeta de Deus foi levado lá. Lá ele foi abraçado por jovens, moças e moços. Ele diz aquelas moças de cabelos longos, compridos, vestes compridas, lindas, formosas. Elas não precisavam de nenhuma maquilagem. Elas são perfeitas. E elas abraçavam, dizendo: ó, precioso irmão grande. E também aqueles jovens, 22 anos de idade, vinham abraçá-lo e dizendo: ó, precioso irmão grande. E eles, sem saber o que era aquilo, eram mostrados uma jovem, como aquele 22 anos de idade. E o anjo lhe perguntou: você sabe quem é essa moça? Ele diz: não, eu nunca a vi antes. Não. Ele disse: esta é aquela velhinha de 90 anos que você levou a Cristo lá na terra. Esta é aquela velhinha de 90 anos de idade que você levou a Cristo lá na terra. Agora, isso é bíblico. São Paulo disse que nem era lícito ele falar do que ele viu lá naqueles dias. Ele não podia nem falar, porque Pedro disse que ele escreveu coisas difíceis de serem entendidas. É porque não podiam ser reveladas no seu tempo. O próprio Paulo disse. Então, meus ouvintes, Paulo disse que quando este tabernáculo é desfeito, se referindo ao nosso corpo, ao corpo do Filho de Deus. Há um outro esperando por nós. Através deste é que nós entramos na outra dimensão. E isso é a sexta dimensão. A sétima, nós chegaremos lá pelo corpo glorificado. Na sexta dimensão, onde estão aqueles que se descansaram da batalha, como filhos de Deus, como filhos de Abraão. Isto, nós chegamos lá através do corpo celestial. Então, a corpo natural, material, esse corpo se tem agora, depois o corpo celestial e logo o corpo glorificado. É através do corpo glorificado que nós vamos ao Pai, a sétima dimensão. Tudo isso está na Bíblia. O tempo não nos permite mostrar detalhadamente, mas Jesus disse que não tocasse nele, porque a palavra diz: ainda não havia sido glorificado. Agora, amados, veja que nós temos o mais importante de tudo, não é propriamente olhar
esperança, sem fé. E a fé olha através de todo o curso. Então nós estamos olhando através do curso, até mesmo da morte, e vendo através da mensagem da Bíblia Sagrada revelada pelo profeta de Deus, lá além da cortina do templo, vendo as bodas do Cordeiro, olhos espirituais ver o fim, ver a recompensa, Jesus vinha a sua glória. Assim também sua igreja, porque ela vê além das lutas, dos sofrimentos, das angústias, das batalhas. Isso é certo? Mas é certo também que devemos estar em ordem. Em ordem. O profeta diz a respeito deste lugar: tudo é amor, tudo é irmão verdadeiro e tudo é irmã verdadeira. Não há nenhuma morte lá, nenhuma tristeza, nenhum ciúme, nada pode entrar lá. É simplesmente perfeição. E ele continua dizendo: é por isso que estou lutando, é por isso que estou me estabelecendo. Agora vocês notem que quando ele pregou as almas encarceradas, Deus o havia levado na região dos perdidos. Ele fez aquele apelo dramático nessa direção da região dos perdidos. Deixa a estrada larga. Não por aí para aquele lugar, porque a mente humana não pode conceber como terrível é a região dos perdidos, a região do inferno. Mas, por outro lado, Deus o levou também além da cortina do templo. O levou onde estão os santos, aqueles salvos do Senhor, eleitos do Senhor, filhos de Abraão, que chegaram ao fim da batalha como Abraão chegou, crendo em toda a promessa de Deus. Então, ele fala de uma coisa que ele teve experiência. Ele viu lá tudo é irmão verdadeiro e tudo é irmã verdadeira. Não há nenhum escândalo, não há nenhuma competição ali, não há nenhuma contenda, não há nenhum ciúme, nenhuma tristeza, não há morte. Nada pode entrar lá. É simplesmente perfeição. Agora, o que está fazendo esse programa no Senhor é Senhor, fazendo você ver além das suas lutas, além a recompensa, que não é para apenas uns poucos dias aqui na terra, mas é para a eternidade. E o profeta afirma: é por isso que estou lutando, é por isso que estou me estabelecendo. Ó Senhor, é para isso que estou aqui na igreja, tentando colocar a igreja em ordem, porque primeiramente ela tem que estar em ordem, na verdadeira posição para alçar este voo, para ir além da cortina do templo, para subir para as bodas do Cordeiro. Então ele apela dizendo: irmão e irmã, há somente uma coisa que pode entrar aqui. Esse é o amor perfeito. Não porque você seja fiel da verdade, branca, ou a igreja metodista, ou a igreja batista. Não é isso que te levará lá. Elas, está bem, você deve ser, mas só amigos. Oh amigos, isso não é porque você falou em línguas, dançou no Espírito, porque você expulsou demônios, pulou enfermos, ou moveu montanhas com sua fé. O profeta de Deus está dizendo: você não entra lá porque você foi fiel à sua igreja, porque você foi fiel à sua denominação. Você não entra lá porque você foi dizimista, porque todo cristão é naturalmente.
Você não entra lá porque falou em língua. Não. Isso quer dizer, você não vai deixar de entrar lá porque não falou em língua. A mesma coisa, o inverso. Você não entra lá porque você dançou no Espírito. Você não vai entrar lá, nesta região gloriosa, porque você expulsou o demônio. Ou moveu montanhas com sua fé. Tudo isso está certo, pois isso está bem, mas continua a não ser, a menos que aquele verdadeiro amor perfeito esteja ali. Se referindo a este amor, meus irmãos, o homem que já foi mais usado na terra, em cura e ressurreição de mortos, não houve na história nem haverá mais. Nunca haverá mais um avivamento daquilo. Nunca. Ele diz, eu prefiro ver a igreja em amor do que mesmo ter um caso de cura dentro dela. Ora, o que ele quis dizer? Eu prefiro não ver nenhum caso, não ter nenhum caso de cura dentro da igreja, mas ver este amor operando. Ele sabia perfeitamente. Quando esse amor perfeito opera também a compaixão de Deus pelo nosso filho. João se preocupou mais com isso. Esse foi o ministério de João. Você sabia disso? Que quando João voltou do Apocalipse, depois de ver visões tremendas, ele não ocupou o púlpito para contar aquelas visões. Ele era um profeta de Deus, ele era um apóstolo, e ele sabia que aquilo ficaria selado, e somente o sétimo anjo viria revelar aqueles símbolos para nós, porque ele próprio escreveu que nos dias do sétimo anjo aquilo seria revelado. Agora veja só, prestem bem atenção. João voltou para a igreja, se colocou na porta dela e dizia, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Em outras palavras, João estava dizendo, filhinhos, amai-vos uns aos outros, porque caso contrário, vocês não chegarão lá naquela Jerusalém de muralhas que jazem inocentes, ervas cristais, água viva. Vocês vão ler o que escrevi sobre essa santa Jerusalém, vocês vão cantar sobre ela, vocês vão fazer poesias, vocês vão dar mensagens tremendas sobre Jerusalém, a cidade santa. Mas lembrai-vos de uma coisa, que sem este amor perfeito, ninguém pode entrar ali. Mas este amor perfeito é constituído de quê? Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Cristo. Então é o que é perfeito. E Cristo é a palavra. E se a mensagem que Deus nos enviou agora não é o perfeito, o que deveria ser mais perfeito? Quando vier o que é perfeito na terra, para nós, é isso que a Bíblia está dizendo, é isso que o profeta de Deus está dizendo. Nesta hora eu creio que você está sendo curado e que há espíritos de enfermidades deixando pessoas de uma forma tremenda nesse instante, espíritos de adultério e homens saindo da mente daquela mulher, e mulher saindo da mente daquele homem, e coisas assim, diabetes e câncer, e chaga no coração, e coisas tremendas mesmo acontecendo nesse instante, porque estou falando do amor perfeito, da palavra perfeita, daquilo que opera, tudo com perfeição, tudo sem enaltecer a uma pessoa, a um homem, porque ele tem aquele dom. O dom agora está em você, está aí na igreja, o dom está na palavra, o doador está aí. Você às vezes não tem um dom, mas tem um doador. Esse doador é perfeito, esse doador não deixa ninguém necessitado. Isso é como na igreja primitiva, não havia entre elas nenhum necessitado.
corpo, isto é falar de unidade, isto é falar do corpo de Cristo, isto é falar do caminho mais excelente. Foi isso que Paulo registrou. É esse que é o quadro de Deus. Isto é assim, diz o Senhor. Resistir a isto é resistir a Deus. E resistir a Deus é resistir ao Espírito Santo. E a Bíblia diz: não resistais ao Espírito Santo de Deus, os quais estáis selados para o dia da rebelião. Não procure outro lado dessas coisas. Procure, sim, a conclusão, diz o profeta de Deus. Chega a este nível, entre em Cristo, e Cristo realmente, que você será então batizado com esse tremendo batismo que faz a grande diferença, diz o profeta. Ele diz: essa fé é diferente. A fé da ressurreição é uma fé diferente. O poder da ressurreição é um poder diferente, diz o profeta. Oh, que Deus possa infundir esse poder, possa infundir este amor em Ele próprio, é Sua palavra em você nesse instante. É um doador te dando todas as bênçãos da palavra, das regiões celestiais, em nome de Jesus Cristo. Amém. Now that goes to show that if the man
Dá a Deus a oportunidade de entrar. Assim que, quando ele sair, deixe o Espírito Santo entrar. Não deixe que ele fique assim. Se você só se arrepender de seus pecados e seguir em frente, então vai estar pior do que nunca. Mas faça com que aquele lugar onde Satanás outrora viveu ou faça com que fique cheio do Espírito Santo de Deus. E então você terá a força da palavra de Deus em você manifestada e expulsará demônios. Boa noite com Jesus. Amém. Vamos pôr de pé. Aleluia. Salmo capítulo 82, versículo 1 a 8. Deus está na congregação do poderosos. Julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa? Dos ímpios? Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, andam em trevas. Todos os fundamentos da terra fascinam. Eu disse: vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis e caireis como qualquer dos príncipes. Levantai, ó Deus, julga a terra, pois te pertence todas as nações. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados nesta noite. Dai-nos um bom tempo na Tua presença. Dai-nos um bom culto, que possamos louvar o Teu nome, Te adorar e falar contigo. Pai, nós pedimos, Senhor, nos visite nesta noite. Sempre cada um nos fortaleça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar? Vamos cantar o hino de número 6, Além das Montanhas. Oh
Hino número 3, valor de uma alma. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar.
Graças a Deus, mais uma vez, vamos ver como vai. Sabemos que Deus está presente também. Gostaria de meditar em alguns versículos registrados no Evangelho segundo de Mateus, no capítulo 1, versículo 21, e também no capítulo 2, versículo 2, versículo 1 e 2 também. Então, Mateus, capítulo 1, verso 21. E dará à luz um filho e chama-o pelo nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Verso 1: E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram ao Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Palavras registradas no Evangelho de Mateus. Nós encontramos na mensagem Hebreus capítulo 7, parte 1. Aqui nós temos um ensino maravilhoso, um ensino que nos traz uma revelação extraordinária a respeito deste rei, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. No parágrafo 56,
nos afirma o mensageiro dizendo: quero que vocês notem o Espírito de Cristo aqui em Abraão. Agora notem o versículo 14: ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e o perseguiu até Dan. Ó, que pensamento bendito da graça! Nós somos salvos pela graça, não por mérito algum. Quando seu irmão, ainda que caído da graça, ainda que estivesse nesta condição de apostasia, quando ele ouviu que o mundo o tinha apanhado e capturado, que o haviam levado para matá-lo, Abraão agiu pelo Espírito de Cristo. É o que Deus fez por nós. E veio e armou todos os seus homens, os que tinham nascido em sua casa, e os levou após eles, e os perseguiu até Dan. E a parte superior da Palestina de Dan, perceba que é um extremo ao outro, é o tipo de Cristo. Quando ele viu que o mundo havia tomado, que o povo estava caído, ele perseguiu o inimigo até o fim, para reaver a raça caída de Abraão. Veja como nosso Deus é tremendo, como ele luta pelos seus. Quero que vocês notem o próximo versículo. Quão docilmente o Espírito fala aqui através dele. Tudo bem, o versículo 15 agora: e tornou a prazer toda a fazenda, e tornou a prazer também a nós, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Isto é, nós encontramos Abraão lutando, Deus nele fazendo uma obra maravilhosa. Quando Abraão foi atrás do inimigo que havia levado o seu irmão, ele o perseguiu por todo o caminho, através da nação até Dan, e trouxe de volta tudo o que havia perdido na queda. Assim também o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Que belo quadro de Cristo! Quem ouviu do céu que estávamos perdidos, e veio e perseguiu o inimigo todo o caminho até o inferno, capturou das almas perdidas, nos trouxe de volta e restaurou tudo o que tínhamos antes da queda. Nós apóstatas também, nós que nascemos para sermos filhos de Deus e que estávamos pervertidos em filhos do diabo, e feito isso, fomos após as coisas do mundo, corremos gananciosamente, errados como Ló fez, vendendo nossa primogenitura e indo após as coisas do mundo. Cristo desceu, embora nós ainda caídos. Deus, sabendo no princípio quem seria salvo e quem não seria, portanto desceu e perseguiu o inimigo através da vida, através da morte, através do paraíso até o inferno, e por todo o caminho, desde a glória até o inferno, tomou posse dos seus, dos poderes do inferno,
tomou as chaves do diabo, levantou novamente e restaurou a humanidade, para que pudessem ser filhos e filhas de Deus novamente. Veja que quadro maravilhoso! O Senhor dos senhores e Rei dos reis, como está escrito em Apocalipse capítulo 19, desceu na sua glória para restaurar todas as coisas, para nos tirar das mãos de Satanás e nos dar vida eterna. Este é o Deus que nós pregamos, um Deus que lutou, que desceu, foi ao Calvário e venceu por nós, ressuscitando e encontrando com os seus discípulos também. Ali ele deu ordem a eles que ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E eles foram cheios do Espírito Santo, deram suas vidas. Portanto, este evangelho que nós anunciamos custou gotas de sangue dos mártires, e nós estamos aqui pela graça e misericórdia do Senhor nosso Deus. Que Deus queira colocar estas palavras em seu coração e que você possa enxergar este caminho e que você possa prosseguir como fizeram os apóstolos, olhando para o alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos fazer um minuto de oração em favor dos pedidos de orações que aqui estão, e pedir a Deus que nos dê da sua graça e do seu poder. Deus maravilhoso, autor da vida eterna, Senhor dos senhores e Rei dos reis, aqui estamos nós novamente, pedindo ao Senhor a sua graça e a sua misericórdia, que o Senhor queira abrir neste momento as janelas dos céus e ouvir a nossa oração neste momento, ouvindo as nossas súplicas, abençoando aos pedidos de oração que se encontram aqui em cima deste púlpito. Senhor Jesus, nós estamos gratos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa cada um, colocando as suas mãos poderosas, ouvindo as nossas orações, curando as enfermidades, ó Pai, e dando a cada um de nós o Teu Espírito Santo, para que assim possamos nós prosseguirmos nossa jornada, continuando, olhando para o Senhor, o autor e consumador de nossa fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos agora. Amém. Amém, Senhor. Lembrando que o Emílio justifica sua ausência por motivo de atleta. Nós vamos cantar o hino 286, 286, graças do. E o homem pode tirar a oferta.
aprendendo. Vamos ver se nós cantamos o nosso último hino, 162. Mais um milagre. Novamente o Senhor realizou sobre mim o seu anjo se acampou. Mais um milagre o Senhor realizou. Minha vida desesperada, muitos dias multiplicou. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver na tua graça. A mão de Deus repreendeu de minha morte. Por isso agora eu anuncio este Deus forte. Vou contemplando o reflexo de sua glória. Vou cantando a toda a gente esta tão grande vitória. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. É Ele mesmo que sustenta o meu viver. Na minha vida, o meu Deus me dá prazer. O que eu faço, pois eu não posso pagar. O que eu posso oferecer é a minha vida e o meu cantar. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. Amém? Vamos pôr de pé. Cantar somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor, mais uma vez, ó Pai, estamos reunidos em Teu nome, no Teu santo lugar. Pedimos a Tua graça humildemente. Nós podemos achar graça nos Teus olhos, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar. O Senhor possa nos sustentar nesta noite. Em nome de Jesus, nos abençoe a leitura de Sua palavra e nos guie. Amém. São Mateus capítulo 16, versículo 13
ao 18. São Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 18. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, e outro Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Podeis assentar. Senhor, abençoa a leitura de sua palavra. Amém? Nós estamos estudando a mensagem, lendo, começamos a ler de manhã em Irati, 5 identificações da verdadeira igreja do Deus vivo. A primeira coisa, você tem que entender que a igreja se identifica com Cristo. E ela identifica Cristo, e Cristo se identifica com ela, e Ele identifica a sua igreja. O que é se identificar? Quando você fala, eu me identifiquei com aquela pessoa, você deu certo. Eu me identifiquei com aquela família, eu me identifiquei com ele, com aquilo, com isso que eu faço. Aquilo forma uma junção perfeita. Mas eu fico perguntando, a mesma pergunta que Jesus fez para os discípulos. Porque a coisa não é, o interessante não é saber o que as pessoas acham de Jesus. Não é saber o que as pessoas sabem de Jesus. Porque isso você ouve, Jesus é bom, Jesus é o Filho de Deus, morreu na cruz. Isso as pessoas já sabem. Agora a pergunta que Jesus fez para os seus discípulos foi esta: o que você acha quem é Jesus? E vós? O que você acha de Jesus? Quem é Jesus para você? Não é o que as pessoas acham. Estamos falando de identificação da igreja. As 5 identificações definidas. Mas o que é que você acha de Jesus? O que você pensa a respeito de Jesus? O que é que você sabe sobre Jesus? Porque a pergunta Jesus direcionou para os discípulos que ele escolheu. Ele identificou quem eram os filhos. Lembre-se que Deus chamou os apóstolos um por um. Dedo a dedo. Ele escolheu. Ele foi João, ele foi Pedro, ele foi Filipe. Ele chamou, ele identificou os seus filhos, os seus apóstolos. Mas chegou um dia que Jesus perguntou: quem você diz que eu sou? Primeiro pergunta: o que os homens acham sobre o Filho do Homem? Uns acham que tu és um profeta, Elias. O outro diz que você é João Batista. O outro diz que você é Jeremias. Você é um profeta. Mas não souberam dizer quem era Jesus. E Jesus fez a pergunta para os discípulos: mais de vós, quem vocês acham que eu sou? O que é que vocês acham sobre mim? A resposta de Pedro foi direta: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro sabia aquilo porque alguém ensinou? Não, ele recebeu aquilo.
Aquilo identificou com ele, e talvez ele não sabia nem como ele respondeu aquilo, mas aquilo saiu dele. Aquilo veio para ele. Deus mostrou isso para ele ao ponto que Jesus disse: tu és Simão, Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barbosa, porque não foi carne nem sangue que não revelou, mas meu Pai que está no céu. Jesus veio e disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A igreja de Cristo, ela se identifica com Cristo, assim como Paulo se identificou com Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A igreja que é governada por Cristo, a verdadeira igreja, ela não se organiza. Agora, o profeta ele vem trazendo nessa mensagem, que vou ler a partir do parágrafo 31, mostrando que a igreja significa chamados para fora. Lembra-se, assim como os discípulos foram chamados por Jesus, a igreja de Cristo hoje é chamada por Ele. Eu estava pregando isso de manhã e estava falando: que privilégio você tem, você foi chamado por Jesus. Igreja significa chamado para fora. Jesus te chamou, você recebeu um convite para seguir a Jesus. Você tem que ser a pessoa mais privilegiada dessa terra. Jesus te chamou para fazer parte da sua igreja, para nascer nessa igreja, identificado com Cristo. Agora o profeta de Deus diz assim: Israel era o povo de Deus até que encontramos em Atos 7:38, vocês estão anotando. Enquanto Israel estava no Egito, ele era o povo de Deus. Então foram chamados de a igreja de Deus, porque foram chamados por Deus. Quando eles estavam no Egito, era o povo de Deus. Quando eles saíram do Egito, chamados por Deus, era a igreja de Deus. E quando entraram na terra prometida, era a noiva de Cristo. Porque daquela igreja chamou, tirou dois que entraram, daqueles que começaram, dois entraram. Quando eles foram chamados de igreja, então foram chamados de a igreja de Deus, porque foram chamados por Deus para fora do Egito, para fora do mundo, para fora de outras igrejas, para fora de outras religiões, para caminhar com Deus somente. Apocalipse capítulo 18, verso 4: sai dela, povo meu. Você foi chamado para você chegar diante de Deus com esta mensagem. Da onde que Deus te tirou? Primeiro Ele te tirou do mundo. Talvez você entrou numa denominação, mas hoje Ele te chamou para essa mensagem. O trajeto de alguns chamaram para fora. Você foi chamado por Deus. Você recebeu um convite da voz do sétimo anjo. Assim como Jesus veio, passou ali e disse: vem e segue. Para caminhar com Deus somente, fora de outras religiões, fora dos grupos até da mensagem. A igreja de Deus não é porque apenas você está em grupo da mensagem, não. Você recebe aquele Espírito de Deus, o mesmo Espírito que estava em Jesus, você segue. A igreja de Deus, uma das identificações, ela segue o fundamento dos apóstolos. Aquele mesmo ministério que começou lá em Pentecoste, que desceu do céu. Você não sabe dizer de onde que ele veio. O Mombrando dá um exemplo, quando Jesus fala: olha, o vento sopra do lado direito, mas que você não sabe de onde vem o vento, do leste, do oeste. Você não sabe dizer de onde que vem. E os filhos de Deus, da igreja de Deus,
Não é que ele veio da Batista, não é que ele veio do tabernáculo Branca, do tabernáculo da fé. Ele veio de Deus. Você não sabe dizer de onde que veio, você veio de Deus. Você se identifica como um cristão. Você não acende uma vela para ter luz. Você é a luz. A diferença, eu acendo uma vela todos os dias. Não, você é a luz todos os dias, que não se apaga, porque aquele Espírito Santo que desceu em Pentecostes, que habitava em Jesus, mora em você. Você se identifica com a palavra de Deus e você não nega ela. Agora a igreja de Deus hoje é a mesma coisa, chamada para fora do mundo, chamada para fora da seita religiosa, de toda seita religiosa, chamada para fora de toda denominação religiosa, chamada para fora de toda organização religiosa, para caminhar com Deus, se sendo governada não sendo governada por um bispo, mas sendo governada por Cristo, neste reino messiânico no qual vivemos. Cristo é o Rei, Cristo é o tal. Que privilégio! É tão bom quando você anda com uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você se identifica com ela, você não se preza, você quer andar, você vai caminhar na rua, você faz aquela companhia porque você gosta de ter aquela companhia da pessoa, você se identificou com ela. Mas você lembre-se, Jesus te chamou para fora para você caminhar com Ele. Deve ser por isso que Abraão desanimou, né? Porque ele tinha esse conhecimento que Deus chamou ele para caminhar para uma terra prometida, para ser pai de nação, e ele não estava preocupado com a idade. Ele não estava preocupado com a guerra que ele teve que armar, condicionar os seus ali para guerrear contra aqueles reis, para libertar Ló. Não, ele sabia que ele estava caminhando com Deus, ele se identificava com Deus, ele sabia quem era Deus, ao ponto que quando aqueles 3 anjos desceram lá, um daqueles era Cristo, era uma teofania. Ele sabia quem era Cristo. Ele não ficou dividido dizendo, meus senhores, como Ló fez quando aqueles anjos visitaram ali a Sodoma. Não. Quando ele olhou aqueles 3 anjos, ele foi direto e disse, meu Senhor, porque ele se identificava com Cristo. Ele sabia quem era Cristo. Ele sabia quem tinha falado com ele. Caminhar com Cristo. Deus está te convidando nesta noite para caminhar com Ele. A igreja de Cristo se identifica com Cristo. Vem e segue. Jesus disse para o jovem rico, vende tudo, dá aos pobres e depois vem e segue. Ele se entristeceu. Perdeu a vida eterna. Perdeu o nome. Deixou de lado. Vem e segue. Agora, ei, graças, Cristo é o cabeça deste reino. A igreja de Cristo, ela é governada por Cristo. Que Deus nos permita nesta noite que esta pequenina igreja possa ser governada por Ele. Cristo é o cabeça deste reino messiânico, e não se pode organizar um reino do qual Cristo é o cabeça. Uma das identificações da verdadeira igreja de Cristo é isso, ela não se organiza, ela não segue a cabeça de um homem, mas ela vai seguir a palavra de Deus. Não se pode denominar um reino do qual Cristo é o cabeça. Não se pode denominar um reino no qual Cristo é o cabeça, porque Cristo é rei.
E não se pode tomar a intelectualidade do homem fazer uma organização a qual Cristo governará. Cristo não vai governar nenhum reino feito por homem, não vai governar nenhuma igreja organizada por homem. Cristo vai reinar aquilo que Ele mesmo organizou. Ele vai reinar o milênio da forma que Ele projetou aquela cidade inesperada. Ele estabelecerá o milênio. Ele não se pode fazer uma organização a qual Cristo governará. Ele não vai governar uma organização feita pelo homem, uma igreja feita pelo homem. Portanto, qualquer associação, qualquer pessoa, qualquer grupo de homens que tente organizar o reino de Deus está conduzindo de modo contrário ao rei. Eu vou organizar a casa de Deus, fazer da meu modo. Não. Negando a Bíblia, não mantendo as coisas em ordem. E se estão se conduzindo de modo contrário ao rei, seria contra o rei. Assim, se é contra o rei, seria um anticristo. Isso é tão rude. Se eu tivesse só um pouco mais de voz, nós explicaríamos isso. É um anticristo. E se vocês forem pacientes comigo por alguns minutos, provarei isso. Um espírito anticristo tenta tomar um povo, chamá-lo de organização para organização, e chamá-los de organização para organização, reunindo-os em uma organização, o que nunca foi a vontade de Deus. As pessoas sempre têm reclamado de mim porque critico tão severamente as organizações. Não é o povo ali que estou criticando, é aquele espírito dominante que faz as pessoas pensarem que nós somos o povo. Não, o povo de Deus são as pessoas dele que foram chamadas para fora. O povo de Deus são aqueles que chamou a parte, colocou a parte. Você é identificado com Ele, você se identifica com Ele. Eu creio que elas estão em todas as denominações. Poderiam ser católicas, poderiam ser protestantes, poderiam ser judias, poderiam ser qualquer tipo de igreja. Mas a verdadeira igreja é o corpo místico de Jesus Cristo. Ela representa Cristo. A verdadeira igreja de Deus, as pessoas têm que ver Cristo nela. Sabe por quê? A igreja é chamada noiva. E Cristo é chamado noivo. E quando ele se casa, ele se torna uma pessoa. A mesma pessoa, um só. Então, as pessoas têm que ver Cristo na igreja. Você tem que se identificar com Ele. As pessoas têm que ver Cristo em mim. Eu quero que Cristo viva em mim. Olá, amado cristão. Identificação. Qual é a tua identidade? É a maneira que você se veste? Claro, recentemente, sim. Mas não, você tem que ter comportamento de cristão. Oh Deus, agora não se pode organizar o corpo místico de Cristo. Agora toda pessoa que vem a Cristo, sai do mundo, entra em Cristo, entra em seu corpo místico, e você é membro desse corpo quando é trazido para dentro desta igreja, chamada para fora e batizado neste corpo místico. Está entendendo? Não metodista, não batista, não pentecostal, não nazarena, não peregrino da santidade, não católico, não tabernáculo da fé, não branita, não, mas o corpo de Jesus Cristo. Trataremos disso com mais profundidade em outras
em alguns minutos, à medida que entrarmos nas partes mais profundas disso. Mas o corpo de Cristo é a igreja. O corpo de Cristo é a igreja de Cristo. Agora, ele a comparou em muitas parábolas, como no caso do marido e mulher. Ele chama a igreja a noiva, e a noiva a carne da sua carne, e a noiva já não é, e o noivo já não é duas pessoas, eles são um. Ela é carne de sua carne, osso de seu osso. Então, quando um homem ou uma mulher é chamado ao corpo misto de Cristo pelo Espírito Santo, ele se torna um membro pleno desse corpo, quando ele tem o Espírito Santo, porque Deus tomou o Espírito em Cristo, levantou seu corpo e colocou em seu trono, e enviou de volta o Espírito Santo para formar o corpo misto de Cristo, o qual será unido na ceia das bodas da vinda do Senhor. Não se pode organizá-lo, é um mistério. Não se pode o homem organizar isso. Quando você entra nesse corpo, como? Nascendo nele, recebendo o Espírito Santo, você tem propriedade para falar de Cristo. Sabe por que as pessoas te procuram com a palavra? Quando elas querem saber de Deus, elas te procuram, porque você tem propriedade para isso, porque você é o representante de Cristo na terra. As pessoas vão procurar Cristo em você. Então cada crente nascido de novo, ele se torna parte do corpo de Cristo. Ela tem propriedade, tem o direito de pregar isso. As pessoas identificam Cristo em você. Do contrário, elas não te procurariam para falar das Escrituras, não te procurariam para falar da mensagem, porque você tem propriedade disso para falar. Você tem o direito, você recebeu o nome dele, você aceitou ele, você tem direito de todas as bênçãos celestiais, lugares celestiais, você se identifica com ele. A igreja de Cristo se identifica com Cristo. Ela sabe que ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. Ela sabe que ela pode falar em seu lugar. E sabe o que pode falar? Porque o Espírito de Cristo está nela e vai falar tudo que a palavra fala. Oh Deus, que este lugarzinho possa ser a boca de Deus nessa cidade. Que a minha casa possa ser a boca de Deus na minha vizinhança. Que eu possa ser a boca de Deus no meu trabalho. Possa ser identificado com Cristo. Jesus disse a Nicodemos: o vento assopra onde quer. Não sabe por qual caminho vem ou para onde está indo. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não se pode entendê-lo. Ele vem de algum lugar da eternidade. Não de um espírito brasileiro, não de um espírito americano, mas de uma nação celestial, de um povo adquirido, de uma nação eleita, um povo santo, identificado com ele, embaixador do céu. Embaixador do céu. Assim é todo aquele que é nascido de Espírito. Não se pode entender. Ele vem de algum lugar e não é metodista, não é batista, não é pentecostal, não é nenhuma organização. É o nascimento, nascido do reino de Deus. Agora, tentar organizá-lo, então, torna anticristo, porque qualquer que seja contra o ensino de Cristo é anticristo. Aonde é que começou essa organização? A do homem, depois dos apóstolos, começou 325 anos depois de Cristo, no concílio de Nicéia. Mas há uma organização perfeita que
é aquela que Deus organizou. Essa não teve princípio. Ela teve uma manifestação ali no dia de Pentecostes. Mas ela veio da eternidade, eleita da fundação do mundo. O DNA veio de lá, o parentesco veio de lá. E os filhos de Deus que têm essa linhagem, chamada por Ele, porque a promessa é para vós, vossos filhos, e para quanto nosso Deus chamar. Você está representado nisto. A igreja de Deus é chamada para fora, e Pedro disse: a promessa é para vós, para os nossos filhos, para tantos quanto nosso Deus chamar. Você está representado nisso. Você foi chamado na eternidade. Você foi chamado desde aquele dia de Pentecostes. Por isso você canta da maneira que eles cantaram. Você prega da maneira que eles pregaram. Você batiza da maneira que eles batizaram. Porque você está identificado com Ele, com o mesmo Espírito. Isto me faz feliz. Isso te faz feliz. Jesus me chamou para fora. Jesus me chamou para seguir este caminho. Jesus te chamou para fora e você atendeu. Que privilégio. Eu estava dizendo isso de manhã, antes de nós encerrarmos. Que privilégio. Jesus te chamou. Assim como Ele chamou Filipe. Jesus lembrou de você para fazer parte daquela festa. Estava dizendo isso, você fica tão sentido às vezes quando um parente teu, por mais que você não vá na festa, mas nem te chama para a festa, você fica sentido, porque talvez você nem iria naquela festa, mas olha, nem lembrou de mim, fez por causa de mim. Como humano, você talvez, não que você vai ficar bravo, ressentido, mas você, aquele sentimento de tristeza te dá, porque você é humano. Como as pessoas tivessem se desfeito, desfazendo. Mas aqui, ó, a festa mais importante, o Rei dos Reis, aquele que sabe governar de verdade, Ele te chamou, que privilégio, para fazer parte da sua igreja, para você ser um representante dele. Você vai contestar o seu irmão, os seus parentes, os seus primos. Você vai contestar as pessoas do trabalho, porque eles creem da maneira contrária à palavra. Então você vai ser aquele posto. Jesus te chamou para te representar. Ele não esqueceu de te chamar. Ele não fez pouco caso de você. Ele te chamou, e que coisa boa, você ouviu a voz dele. Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem minha voz. É tão bom chamar, sai dela, povo meu. Você saiu. A mensagem bradou e você escutou. Mas eles não querem contar comigo. Mas Jesus me chamou. Você pode falar com propriedade. Você tem a coisa mais preciosa nesta terra. Você tem a mensagem do dia. Você é o embaixador. Você é o representante. As pessoas podem te procurar. Você tem propriedade para falar. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Senhor Deus, sela isso em nossos corações. Que possamos estar identificados contigo nesta noite. Que possamos ser representantes de ti. Não porque nós queremos, mas porque realmente o Senhor nos escolheu. Ó, ter liberdade para governar e reinar, para falar conosco e fazer nós falarmos com as pessoas. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco a tua igreja em suas mãos, seu trabalho em suas mãos. Peço perdão de nossos pecados.
Cura os enfermos nesta hora. Que a tua obra possa prosperar. O Senhor disse que cuidaria dela. Eu estou descansado nisso, papai. Em nome de Jesus, ajuda-nos nesta noite. Amém. Amém. Quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Amém? Vamos nos pôr de pé. Deus permitir quinta-feira estaremos aqui. Senhor, leva-nos em segurança. Em nome de Jesus Cristo. E trata com teu povo. E aqueles que nos ouvirão também. Santifica-nos e ajuda-nos. Amém. Senhor, até o próximo.